Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Espírita nesse sábado. Eu tenho certeza absoluta que você está aí. Muitos estão em casa, curtindo o fim de semana, descansando com as suas famílias. E eu quero dizer para você que ouça, veja este vídeo, ouça as palavras que aqui estarão contidas. E para você que de repente está trabalhando, que Deus abençoe muito, porque Deus te abre uma porta e você tem que viver aquilo que é a vontade de Deus. Se você está trabalhando, agradeça a Deus por você estar trabalhando, amém? Bom, minha gente, para você que é inscrito no canal, continue compartilhando os vídeos. E para você que está passando pela primeira vez e pode se perguntar, o nome Inspire-se é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz de Jesus Cristo, amém? Gente, eu tenho o hábito de dizer o seguinte: anote os textos. Não canso de falar isso, nunca vou deixar de cansar de falar isso, porque é necessário. Você anote aí os textos que são trazidos aqui, vá para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo para te dar discernimento. Não seja enganado por palavras vãs, não seja enganado por aqueles que distorcem a palavra do Evangelho de Jesus Cristo e o Testamento de Jesus Cristo, o Novo Testamento, amém? Sejam ouvintes, o texto de hoje vai falar sobre isso e será perfeito. E eu espero que você possa ir para o seu lugar secreto orar e pedir discernimento para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer com que a sua mente, a sua visão sejam totalmente limpas de toda a treva e você vai ver claramente aquilo que é verdade, amém? E hoje eu quero trazer para você, eu vou trazer em duas partes. Tiago capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 19, e eu vou ler o 19, 20, 21 e 22 hoje. Aí depois na terça-feira eu vou ler o 23, 24, 25, 26 e 27. Então vai ser em duas partes, mas hoje você anota aí Tiago 1, capítulo 1, versículos 19 até o 22, tá bom? Então anota aí, depois você vai no seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo que vai te dar discernimento, amém? Então vamos lá. Sobre a prática da palavra de Deus. Isso é muito importante, vocês vão ler atentamente, vão entender aquilo que está escrito aqui. E diz assim a palavra de Deus: meus amados irmãos, tenham certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Amém? Gente, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, já falei em vários vídeos, que quando nós vamos a um templo, quando nós vamos a um ministério, as pessoas estão ali sentadas e muitas vezes elas estão ouvindo, mas o que elas ouvem muitas vezes não fica aqui. Entra aqui, é aquela coisa, entra aqui, sai aqui. Isso é algo muito ruim, porque você acaba não conhecendo a verdade e acaba dando razão às palavras que muitas vezes não são palavras de verdade, de uma verdade do evangelho tão simples e completo para as nossas vidas. Então quando a gente lê aqui, olha, no versículo 19, meus irmãos, tenham certeza disso, todo homem deve ser pronto a ouvir. Pronto a ouvir. Mas pastor, eu sento lá e fico ouvindo o meu pastor pregar, os líderes pregar. Mas não é ouvir dessa forma. É ouvir, 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 guardar tudo e depois pedir para discernimento para o Espírito Santo. No 20 ele fala, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então quando você é só ouvinte, o que acontece? Você acaba sendo uma pessoa, um homem comum, um homem que tem ira. Daí vai e esquece que a justiça de Deus é soberana. O 21, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Bom, é isso que eu falo. Por exemplo, eu vivo falando aqui para vocês que o meu canal é o seguinte, é Testamento de Jesus Cristo, é Novo Testamento. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Nós não somos a geração do Velho Testamento. Paulo fala claramente lá, eu já cansei de falar aqui, eu preguei sobre isso. Paulo fala o quê? Que ainda hoje, quando se lê a Antiga Aliança, há um véu que cobre a mente, a vista e o coração deles. E só serão libertos desse véu quando se converterem a Jesus Cristo. Então, tipo assim, você tem que, o quê? Viver a vida sendo preenchido pelo Evangelho de Jesus Cristo.
pelo Novo Testamento. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não somos a geração de Gênesis a Malaquias. Não, não, não. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Nós não somos os judeus lá que mataram Jesus Cristo, os hebreus, filisteus e todos os teus que tem lá no Antigo Testamento. Nós somos a geração de Jesus Cristo, pós-Jesus Cristo. Os salvos pelo Senhor, e ainda, acho que semana passada eu preguei aqui aquilo que é dito na palavra também. Do que vale você viver e dizer que vive para Cristo se você segue a lei? Porque daí você vai estar separado de Deus. Olha só. E aí aqui no 22 ele fala assim, ó, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Você percebe que as pessoas acabam aplaudindo... Estou arrumando o cabelo aqui, menos liga não, tá, gente? As pessoas acabam aplaudindo o homem, os líderes, a liderança, achando que está tudo perfeito, que está tudo certo no que ele está falando, mas estão enganando-se a si mesmos. Por quê? Porque muitas vezes o que é pregado não é aquilo que é uma verdade. O que é pregado não é aquilo que vai te levar à salvação. O que é pregado muitas vezes é para benefício próprio. Então você vai estar enganando a si mesmo, sendo o ouvinte das coisas que o homem prega. E isso que está escrito aqui é o que eu tenho falado. É a verdade da palavra. Então você tem que ser ouvinte e guardar uma palavra poderosa que foi implantada em você através de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E aí, aqui quando fala assim, ó, que ouvintes enganando a vós mesmos, não se engane. Não se deixe enganar, não seja enganado. É o que eu falo e vou falar aqui mais uma vez. Dízimo, condicionado a devolva para Deus aquilo que Deus te deu, porque você tem que dar. Deus deu algo muito mais valioso para ele, que foi o seu filho, e não nos cobrou nada. O que fala o texto? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele não cobrou depois disso ele ter dado o seu filho, ele não cobrou. Então nós temos que ter sabedoria para entender que nós não podemos nos enganar, mas temos que viver pela palavra da verdade que está no Evangelho de Mateus e Apocalipse, que está na palavra do Testamento de Jesus Cristo, nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e no restante que foi escrito pelos apóstolos, até chegar ao Apocalipse, quando é um alerta muito grande para as nossas vidas. Então, enfim, não se deixe enganar, não se engane, viva para Jesus Cristo, amém? Então, terça-feira eu vou continuar nesse mesmo capítulo, a partir do 23 até o 27. Então, fique ligadinho aí. Anotou? Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 22. E na terça-feira eu vou ler do 23 ao 27. Amém? É isso aí, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. Eu quero dizer para você que está passando aqui pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever, amém. E é isso aí. A gente vai se falando. Deus abençoe a todos, graça e paz. E até terça-feira. Valeu.